Olá a todos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, notícia bastante interessante aqui. Parece que um diretor da CIA veio bater carteirada aqui com o presidente Bolsonaro acerca das eleições que vão acontecer aqui no Brasil. Bem, o governo brasileiro se pronunciou. O presidente disse que isso não aconteceu, mas tem alguns pontos interessantes nessas duas notícias que eu vou apresentar aqui para vocês, que vale a pena vocês lerem os dois artigos, que aliás estão na descrição do vídeo. Aí aqui, pessoal, vamos lá. O diretor da CIA pediu ao governo Bolsonaro para não interferir nas eleições, dizem fontes. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos disse a autoridades do Brasil que no ano passado que o presidente Jair Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país antes das eleições de outubro. Fonte disseram a Reuters. Isso vocês pararem para pensar, e como eu já tenho falado, essa questão interna do Brasil se dá única e exclusivamente aos próprios brasileiros, pessoal. Nós que decidimos como as cartas são dadas aqui. É claro, como eu também já falei, há órgãos internacionais que vários países chancelam, o Brasil também, que sim servem para você ter uma ideia de onde é um sistema democrático, onde tem mais liberdade ou não. Essas agências devem existir, na minha opinião, sim, devem, mas quando um país como os Estados Unidos fazem uma medida, vou colocar assim como opressiva mesmo, em relação ao sistema eleitoral de outro país, que eles sabem que é um dos mais claros que tem, e também, se for comparar com o sistema eleitoral deles, que é uma piada, que tem voto pelos correios, é bastante complicado, pessoal. Voltando à matéria. Os comentários do diretor da CIA, William Burns, que havia sido reportados na imprensa até então, foram feitos em uma íntima reunião a portas fechadas em junho de 2021, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, que falaram sobre a condição de anonimato. Burns permanece sendo a autoridade de alto escalão dos Estados Unidos, a ter se encontrado em Brasília com o governo de direita de Jair Bolsonaro, desde a eleição do presidente americano Joe Biden. É interessante você já ir pegando as referências que o próprio autor do artigo já coloca. O governo de direita. Pode parecer meio bobo de início, pessoal, mas são esses pequenos detalhes que dão um norte dá um norte do sentido da matéria que o autor quer passar. Uma terceira pessoa em um Washington familiarizado com o tema confirmou que uma delegação liderada por Burns disse aos principais assessores de Bolsonaro que o presidente deveria parar de minar a confiança no sistema eleitoral brasileiro. A terceira fonte não tinha certeza se foi o próprio diretor da CIA que expressou essa mensagem. A CIA se recusou a comentar o tema. O governo Bolsonaro não respondeu a um pedido de comentário sobre o caso. A CNN entrou em contato com o Palácio Planalto e a Embaixada dos Estados Unidos para comentar a reportagem e aguardar retorno. Mas como eu já falei para vocês, o governo brasileiro já se pronunciou, mais especificamente o presidente. Como vocês veem aqui nessa próxima matéria, Bolsonaro nega que CIA tenha dito para o governo não colocar a eleição em dúvidas. Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: se esse diretor da CIA veio até aqui da carteirada, que é isso que está acontecendo na prática, para ficar mais simples de entender, é como o governo americano tivesse mandado um general de 5 estrelas vir da carteirada aqui no Brasil. Um general de 5 estrelas vinha ao Brasil da carteirada. Se realmente essas informações forem verídicas.
como o governo já se pronunciou e disse que isso não é verídico, então fica essa coisa dúbia. Mas eu acredito, e como eu já venho alertando, sim, muita interferência estrangeira já está acontecendo no Brasil. Se não for nas eleições, pessoal, como eu já tenho falado várias e várias vezes, vai ser através da pauta climática. Voltando à matéria. Burns chegou em Brasília 6 meses depois da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, o que aconteceu após a derrota de Donald Trump nas eleições americanas. Bolsonaro, atenção, como as palavras pessoal, como eu já tenho alertado para vocês, um nacionalista de extrema direita que idolatra Trump, ecoou que as alegações infundadas do ex-presidente de fraude teria acontecido nas eleições dos Estados Unidos em 2022. Ele também lança dúvidas similares sobre o sistema de votação eletrônica do Brasil, chamando de passivo de fraude, sem apresentar evidências. Bem, pessoal, como eu já também comentei em vídeos anteriores, essa questão da transparência do sistema eleitoral brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro é um dos melhores que tem no mundo. Porém, não é difícil colocar a credibilidade dele em jogo, já que realmente você não tem como auditar o eleitor quando vai na urna e digita o número do seu candidato e aperta no confirma, não tem uma comprovação realmente que foi para aquele candidato, para aquele líder que ele está elegendo. Então, não tem nada que você não possa colocar um voto impresso, por exemplo. Por exemplo, eu vou lá, vou votar no presidente X, digito os números dele, confirmo, sai um pequeno papel, um bilhete, para eu ver se é realmente aquele candidato e deposito numa urna. Em um caso mais extremo, de uma dúvida total, você vai lá e faz a auditoria. Na minha opinião, é uma coisa muito simples de se fazer, porém não é de interesse dos mais poderosos da elite que está no poder. Essa atitude levantou medo entre a oposição de Bolsonaro, que está atrás do ex-presidente Lula. Nas pesquisas eleitorais, está semeando dúvidas para que possam seguir o exemplo de Trump, rejeitando possível derrota no dia 2 de outubro. Em múltiplas ocasiões, Bolsonaro levantou a ideia de não aceitar o resultado e tem repetidamente atacado o Supremo Tribunal Eleitoral. Na semana passada, em seu último ataque, Bolsonaro, um ex-capitão do Exército, sugeriu os militares... Vamos lá, pessoal. Bolsonaro, um ex-capitão do Exército, sugeriu que os militares deveriam conduzir uma contagem de votos própria, paralela ao do TSE. Então, pessoal, vejam, é tanto de um lado do governo contra essas forças estrangeiras que utilizam o exército. Mas, falando especificamente dessas forças estrangeiras, como já vi alertado em alguns vídeos, uma campanha de difamação para o exército também já está em vigor. É claro, como eu já falei, tem muito oficial e praça corrupto, sim, tem. É a maioria? Não é. Tem muita gente decente, tem muitos profissionais realmente no exército. O exército é um órgão muito profissional. Então, para essas entidades, essas forças estrangeiras, é interessante minar a imagem do exército. E do lado do atual governo, como a própria matéria coloca aqui e quer passar essa imagem, é um ex-capitão e ele faz alusão ao período do regime militar, ou ditadura militar, chame como você quiser. E o objetivo dele é implementar aqueles tempos sombrios novamente nessa eleição,
segundo a visão do autor dessa matéria. Mas o exército fica nessa sinuca de bico. Um lado vai minar de uma certa forma a imagem do exército, mas não vai minar tão forte como essa propaganda de difamação estrangeira já está vindo para o Brasil. Voltando à matéria, 2 fontes alertaram para o potencial de crise institucional caso Bolsonaro perca por uma margem estreita, com o escrutínio focado no papel das Forças Armadas, novamente, Forças Armadas brasileiras, que governaram o país no regime militar entre 1964 e 1985, que é celebrado por Bolsonaro, como eu falei anteriormente. Aí aqui falando especificamente do jantar. Do jantar que estava o general Heleno e o antigo general de gabinete, general Ramos. No jantar, de acordo com uma das fontes, Heleno e Ramos tentaram diminuir o significado das repetidas alegações de Bolsonaro de fraude eleitoral. Em resposta, disse a fonte, Burns disse a eles que o processo democrático era sagrado e que Bolsonaro não deveria estar falando dessa maneira. Aí é aquela questão, pessoal. Quem decide como o jogo se dá em território brasileiro são os brasileiros. Os brasileiros, se quiserem e querem ter uma eleição mais transparente, eles podem e devem exigir isso, seja por um voto impresso ou outra maneira que eles acharem conveniente. Mas uma autoridade estrangeira vir ao Brasil e declarar que um processo democrático é sagrado e que o seu representante, que é claro que na minha opinião tem todos os defeitos e não é qualificado para estar lá, mas é claro, a minha opinião, mas que esse representante, mesmo com tudo isso, foi eleito democraticamente nesse sistema e é a autoridade máxima do Brasil e desse país, uma autoridade estrangeira querer ditar como deve ser ou não é um absurdo. E aqui é um trecho bem interessante dessa matéria, que é o seguinte: é incomum diretores da CIA entregarem mensagens políticas. Realmente é muito estranho isso, muito estranho. E para ficar mais fácil de assimilar, troca essa palavra de diretores por um general. Um general dos mais qualificados dos Estados Unidos veio entregar mensagem política, da famosa carteirada. As fontes disseram, mas Biden deu o aval para Burns. É um dos mais experimentados diplomatas dos Estados Unidos para ser um porta-voz discreto da Casa Branca. E outro texto bastante interessante, que Burns, ele foi um dos enviados para Moscou para conversar com Vladimir Putin diretamente. Como se diz aqui na matéria, Biden despachou para Moscou para transmitir diretamente ao presidente russo Vladimir Putin e diversos dos seus assessores mais próximos as preocupações profundas sobre o seu plano para a guerra e as consequências para a Rússia caso continuasse com seus planos. Então você já percebe que, como eu falei, é um general de 5 estrelas que veio dar carteirada no Brasil e que também tentou dar carteirada na Rússia, em cima de Putin. Mas, como a gente sabe, isso não vingou muito por lá, não é mesmo? E aqui, nessa segunda matéria, pessoal, como eu já falei, o Bolsonaro negou que tenha acontecido isso e fala uma frase bastante interessante. Seria extremamente deselegante um chefe de uma agência como a CIA ir a outro país, vir ao Brasil para dar recados. Realmente seria bastante deselegante, mas eu não duvido que isso possa acontecer.
Se não acontecer nesse caso, eu não duvido que futuramente irá acontecer de uma maneira mais incisiva, como a gente viu agora anteriormente, o próprio presidente, diretor, no caso, da CIA, foi até a Rússia dar carteirada em Putin, mas deu no que deu, não é isso? Voltando à matéria, eu diria que é uma mentira, uma fake news, que por coincidência talvez queira criar uma narrativa plantada fora do Brasil quanto às Forças Armadas. E isso eu concordo com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. É uma narrativa que já está sendo feita para minar a imagem das Forças Armadas brasileiras, para quando chegar com o início da operação que eles já estão planejando para o Brasil, as Forças Armadas perante o brasileiro ser uma instituição pífia, uma instituição mal vista. Então, pessoal, convido a vocês novamente a verem essas duas matérias que está na descrição e tirarem suas próprias conclusões. Então, com isso, eu encerro por hoje e até mais.